Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula aí ainda dessa primeira quinzena. Lembrando que nós estamos com esse projeto aí, por enquanto, nas ETECs, de estudar em casa, tá? Estude em casa, né? Só esse projeto durante a quarentena. Mas meus alunos estão perguntando, professor, os vídeos vão ficar no YouTube? Os meus amigos podem assistir? Pode, claro, as aulas ficam à vontade para vocês estudarem. As ETECs Centro Palaçoso têm estimulado o estudo, como sempre, é o nosso papel. Então fiquem à vontade, a aula sempre vai estar aí gravada, beleza? Mas o nosso projeto é estude em casa, por enquanto, da quarentena. Mas logo estaremos juntos aí, saindo da quarentena, estaremos na escola e vai ser um tempo muito bom o nosso retorno, beleza? Trabalhar um pouco sobre o trabalho na antiguidade até a Idade Moderna, ou seja, até o século XXI. Como está o trabalho hoje? Será que ainda pensamos ainda do proletariado, do operariado? Será que ainda é correto falar a burguesia para quando a gente vai citar a nossa elite? A gente tem alguns vícios ainda do passado, né? Mas o trabalho mudou muito e é bom a gente repensar um pouco, refletir sobre a concepção do trabalho, beleza? Para o vestibular, para o seu entendimento intelectual também é muito importante, beleza? Galera, vamos para a aula então, falar um pouco sobre o trabalho na antiguidade, a Idade Moderna no século XXI, né? Vamos trabalhar um pouco sobre essa ideia de modernidade. Será que acabou? Será que existe esse conceito ainda de pós-modernidade que algumas pessoas usam, alguns intelectuais usam? Pós-modernidade? Vamos trabalhar isso e eu quero já adiantar. Vamos falar sobre um cara que eu gosto pra caramba, aí um sociólogo moderno, um sociólogo atualíssimo, assim, morreu há pouco tempo, mas que é o Bauman, né? Zygmunt Bauman. Vamos falar um pouco sobre esse cara, que é importante aí, sobre esses termos de modernidade e pós-modernidade, e já usar. Vai ser uma mistura, aí vai parecer um pouco do Enem, né? Que é essa mistura de história, sociologia, filosofia, que é o papel da reflexão, do raciocínio lógico, aí para vocês poderem entender a área de humanas e compreender esse processo que nós estamos passando aí, que é essa pós-modernidade, que alguns chamam assim, ou mais que para Bauman, a modernidade não passou, ela continua, então é um processo, então a gente vai discutir um pouco sobre isso, beleza? Vamos lá então, um pouco para o passado, né? Então vamos pensar aí, o que é trabalho? Toda a ação humana sobre a natureza, ou seja, toda a ação, eu até falei para vocês naquela primeira aula sobre a antiguidade, né? Então é toda a ação humana, todo o trabalho, né? Tudo é trabalho, né? Então a concepção, nós misturamos trabalho com emprego, né? Quando ele é remunerado, mas toda a ação humana que sobre a natureza, que transforma a natureza, que desenvolve a ideia de cultura, né? Que é a transformação pelo homem, o homem é o único que faz isso, então acabamos chamando de trabalho. Então nós temos esse processo aí do trabalho, que é uma coisa muito complicada. Nós ainda temos algumas coisas complexas socialmente sobre a ideia de trabalho. Muitos veem o trabalho ainda como uma ruína, como uma coisa ruim, como uma coisa ainda terrível na vida do homem. Muitos não querem trabalhar. Mas desde a antiguidade, mas até hoje o trabalho já tem outras visões, é a dignificação do homem, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esse processo aí, onde o trabalho é ruína, é exploração, é servidão, é escravidão, mas também é onde dignifica o homem, ganha o pão, né? Então tem outras características do trabalho, a gente vai explorar um pouco essa ideia, ok? Fechou? Então vamos lá. Na Antiguidade Oriental, né? Então na Antiguidade Oriental refere-se às primeiras civilizações, né? E essas primeiras civilizações que a gente está vendo aí da Antiguidade Oriental, que surgiram nessa região, os egípcios, fenícios, hebreus, os hindus, os chineses, né? Até coloquei para o que alguns alunos pediram aí, coloquei um pouco lá em cima, lá da região nórdica também, alguns povos nórdicos, então para a gente poder pensar um pouco, por exemplo, os vikings, né? Então a gente colocou aí a região da Mesopotâmia, né? Que é o que cai em vestibular e é o que a gente está discutindo aí para a gente poder entender. Então os egípcios, fenícios, e a primeira ideia de trabalho vem justamente nessa concepção agrícola, vem nessa concepção mercantil, a troca, o mar Mediterrâneo, como eu falei na aula passada, eu até joguei o mapa do mar Mediterrâneo para algumas salas lá no Teams, depois eu vou jogar também para vocês aí a importância do mar Mediterrâneo nesse processo, porque o mar Mediterrâneo ele vai linkar aí, né, comercialmente, né, até nas guerras, conflitos, a Europa, a África e a Ásia. Eu vou colocar o mapa aí para vocês, dá uma olhada. Tá vendo? Então tá aí o mapa para vocês poderem dar uma olhadinha aí, rapidinho, mas depois só dar uma pesquisada na internet, tem bastante aí para vocês poderem entender a importância do mar Mediterrâneo.
Beleza? Então vamos lá, continuando aí. Então na antiguidade refere-se às primeiras civilizações agrícolas e mercantis. A agricultura são técnicas, né? E é importante a gente poder entender essa ideia. Então eles começam a trabalhar. Só que aí tem uma grande questão. Algumas pessoas, pouquíssimas delas, vão ter a terra e outra parte não vai ter a terra. Né? Karl Marx ele vai dizer que a luta de classes, que depois Bauman vai questionar agora nesse mundo moderno, a luta de classes existem desde a antiguidade. Né? Essa ideia de classes desde a antiguidade, então é muito antigo. Né? Sempre existe o patrão e o empregado, o opressor e o oprimido, né? Então o servo e o senhor, o escravo, o dono. Né? Então sempre essa luta, esse conflito aí é motivo do trabalho. Mas a gente vai pensar um pouco... um pouco mais além dessa ideia. Então olha só, estou montando uma comunidade, surge uma ideia de Estado, e claro, o dono, o rei, ou que seja, o líder daquela comunidade, os filhos dele podem ter mais privilégio que os outros filhos do resto da comunidade. Então começa a ter uma diferença. Então o trabalho ele já também vai gerar diferenças aí. E aí a gente vai colocar um pouco sobre essa ideia. Olha que interessante. Na sociedade se divide então numa invenção do Estado. Com a invenção do Estado ela vai se dividir em duas partes. O proprietário e o não proprietário. Então o proprietário, olha que interessante. O proprietário, ele não depende, né, ou não dependia do trabalho para sobreviver, porque ele é o proprietário. Mas espera aí, eu não tenho dá até uma sensação parecendo um pouco sobre o feudalismo, né, que a gente vai ver um pouco mais adiante, mas ainda é só para vocês poderem ter uma ideia. Eu não sou proprietário, eu não tenho a terra, né, eu sou um imigrante, sou um bárbaro, estou indo para outra região, né, e aí eu não tenho a propriedade. Então eu sou um não proprietário. São esses que vão trabalhar. Então os que trabalhavam para a sua sobrevivência e também a sobrevivência do senhor, né? O senhor, ou do líder do Estado, ou para o monarca, ou para o czar, que significa rei, ou para faraó, que significa rei, ou para rex em latim, que significa rei, ou seja, para a liderança, né? Para aqueles que estão à frente ali da política econômica, do Estado e etc. Então esses não são os proprietários, e eles vão trabalhar para alguém, e isso não é novo, não é só no feudalismo. A gente vai fortalecer essa ideia no feudalismo na Europa ocidental, mas é bom lembrar que sempre vai ser assim, sempre vai ter aquele que é o proprietário, principalmente nesse início de Estado, nessa invenção do Estado aí na antiguidade oriental, que é o que a gente está vendo, beleza? Então o trabalho na agricultura, a servidão, as várias formas de escravidão também sempre foram um apoio e a base do trabalho. Né? Então olha que interessante, eu não tenho a terra, então eu sou servo, né? Então eu vou trabalhar. Você sempre vai ouvir falar sobre servidão, que eu até falei para vocês lá um dia na sala, para tomar cuidado, e saber separar um pouco aí a ideia de escravo e servo, né? Por exemplo, você pega a Bíblia, ela tem algumas traduções de servidão como escravidão. Você pega alguns livros ou algumas referências antigas, como algumas referências lá do livro de Ilíada, da Odisseia, quando vai falar de servo, acaba traduzindo como escravo, né? Mas tem um pouco de diferença e a gente vai trabalhar um pouco essa ideia. O servo, por exemplo, ele até constitui família, ele tem onde morar, né? Mas ele está lá na agricultura, ele é um artesão, ele que está fazendo trabalho ali para o comerciante ou para, mais no futuro, aí para a burguesia, né? Então tem essas diferenças aí. Então o servo é aquele que está produzindo na terra ou ali no Estado para aquela parte da elite ali, e aí a gente vai trabalhar essa ideia. Sempre ligado à agricultura, né? A base da agricultura, não tem como, até hoje a agricultura tem uma importância muito grande, apesar de hoje, das discussões hoje temáticas aí, e que fortalece uma ideia da agricultura familiar, né, e agricultura, agroindústria. Então tem umas outras discussões mais atuais, mas naquele período estão ligados muito à agricultura. Então, até a criação política, né, a democracia, as ditaduras, as guerras, todas elas estão ligadas à exploração do trabalho. Né? Parece que não, mas tudo está ligado ainda à ideia da exploração do trabalho. Né? Aí como que esses caras trabalhavam? Quais as divisões que nós temos aí? Vamos ter os artesãos, aquele que produz na mão, aquele que faz todo o processo, né? Então ele vai fazer o balaio, ele vai até plantar ali, vai colher aqueles galhos ou aquelas folhas grandes que vão acabar sendo secas e ali fazer até o balaio, né? Até a produção do balaio. Então ele faz todo o processo. Né? Também fabricante de bebidas, você vai ver muito na Grécia, em Roma. Nós temos historiadores
que usaram aí até encontraram achados arqueológicos de fabricantes de flautas, por exemplo, na região da Grécia e de Roma, né? Então já havia uma exploração do comércio, já havia uma exploração desses trabalhadores, até na Índia, né, com os tecidos, colorir tecidos, né, o próprio incenso, né, que a Índia fabrica como ninguém, é exportado para o mundo todo até hoje, já havia toda essa exploração do trabalho, né? E é interessante a gente pensar nessa ideia do trabalho, porque nós temos a visão política, como eu falei ali, na democracia, nas ditaduras, nos estados totalitaristas, sempre vai ter uma visão de trabalho, e sempre vai ter aquele que trabalha mais em qualquer uma das instâncias, né? O terceiro ano a gente está trabalhando na Revolução Russa, e a gente vai ver que os caras exploraram pra caramba os camponeses, que acabaram se tornando praticamente escravos, né? Naquele período da Revolução, né, soviética, mas que trabalhavam pra caramba para o Estado ali, principalmente no período de Stalin, que foi extremamente violento. Então o trabalhador está em todo esse processo, né, político e também religioso. Olha que interessante, né? A gente tem várias referências, até na filosofia nós vamos encontrar filósofos falando, olha, o trabalho, ele é importante porque ele é o derramar do suor do homem, olha, ele é uma bênção para o homem, nós vamos encontrar isso na Bíblia também. Só que olha que interessante, no cristianismo, né, criado pela igreja católica romana, criado pelos romanos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, o trabalho, ele acabou tendo umas condições também de ser ruína para o homem, de ser ruim para o homem, né? Porque eles vão, claro, de uma forma, interpretação extremamente errônea, vão pegar aquela ideia que Adão e Eva pecou e agora o homem viverá do seu suor, aí vai colocar uma coisa como ruim, tanto que os romanos vão colocar a ideia do trabalho como a ideia de tripalium. Tripalium era um elemento de tortura, sabe, que torturava as pessoas que não queriam trabalhar. Olha que interessante, e aí acabou tendo esse sinônimo de trabalho ser uma coisa de tortura, ser uma coisa ruim, ser uma coisa complicada, ninguém quer, ninguém gosta, e não é bem assim todo esse processo, né? Então essas má interpretações, elas perduraram por muito tempo, e muita gente ainda, né, tem esse imaginário, tem ainda essa visão ruim do trabalho, ok? E claro, tem também a escravidão negra, que aí é totalmente diferente da servidão, né? Como eu falei, as ideias de servidão, a escravidão antiga, a escravização antiga que era por dívida ou por guerra, ainda as pessoas eram tratadas como seres humanos, eles eram humanos, tanto que boa parte constituíam família e acabava trabalhando ali para os seus senhores, para o seu rei, etc. A escravização negra não. Ela foi violenta, ela foi covarde, ela foi das piores e também, claro, a mais próxima da gente, ali dá pra gente estudar muito bem isso. Ali o negro, ele não era, né, essas pessoas, elas não eram mais pessoas, elas eram uma mercadoria, era um comércio, era vendido como animais. Você pega algumas imagens como do Debré, por exemplo, né, algumas pinturas, você vai ver lá o homem branco comprando o negro, ele abrindo a boca e vendo a dentição, como fazia com os cavalos, como fazia com a égua, com o boi, né, então tratando ali como um animal e tratando como uma mercadoria, estava vendendo, fazendo comércio. Não que a escravização negra ela foi a primeira comércio, né? Já vamos encontrar isso muito no passado também, vendendo pessoas como escravos, mas essa referência da escravidão negra, ela é bem diferente e é muito violenta, covarde, e aí tem outros tratamentos e que a gente tinha um reflexo muito ruim ainda, que a gente precisa mudar muito ainda agora no século XXI, ok? Então, vamos passar o slide. Então tá lá, ó, da burguesia a escravidão negra, pós-revolução francesa e pós-revolução industrial começa a mudar o pensamento de trabalho. O trabalho nessas revoluções ela começa a mudar. Os reis absolutistas, que eram poderosos nesses estados e se tornaram reis poderosos na Europa, acaba agora sendo questionado. Aquele poder que a igreja dava para o rei, escolhido por Deus, não vá contra seu rei, porque você é contra Deus, não vá contra a igreja, começa a ser questionado. E a revolução, e na Revolução Francesa ela é importante porque o povo não toma o poder, porque ele faz parceria com a burguesia acaba ficando no poder, mas de qualquer forma há uma participação do povo e derruba o rei e começa a ter outras visões de trabalho, mas ainda com exploração, claro, não tenho nem dúvida. A exploração do trabalho vai ser muito grande. E aí no mesmo link ali, tudo linkado, a Revolução Industrial, que aí revoluciona tudo mesmo, acaba mudando tudo. Vai acontecer na Inglaterra, a burguesia tinha uma economia muito forte, acabou então fortalecendo aí, e começa um outro tipo de trabalho. Agora os trabalhos nas fábricas, e surge o tal do operariado, os operários, né, que depois vai ser fortalecido aí por Lenin como uma ideia de proletário, né? Karl Marx vai fortalecer também essa ideia de proletário, os trabalhadores ali nessas fábricas, diferenciando um pouco do trabalho do campo, que é o servo, que é o camponês. Então, mais ainda o trabalho na mão de uma minoria
e que não sabe trabalhar, que não tem o trabalho, mas que coloca as pessoas para trabalhar para eles. Então ainda continua essa referência. O movimento dos trabalhadores aí é como o cartismo, aí os trabalhadores começam a se levantar também. Agora, como a consciência começa a se movimentar após a Revolução Industrial, e vai surgir alguns movimentos como o cartismo, ludismo, que entre outros aí, que movimentos que vão acontecer onde os trabalhadores vão se organizar para mudar as regras e diminuir essa exploração que tinha dessa burguesia. Apesar que o trabalho já era bem diferente, mas a exploração ainda era muito grande, as pessoas vivendo em cortiços, trabalhando demais, as mulheres tendo que trabalhar e levar seus filhos, e os filhos acabavam trabalhando de graça para os donos da fábrica, né? Então é um processo tanto que 8 de março está ligado a uma fábrica que foi fechada, o cara tocou fogo para poder assustar as mulheres, acabou travando todas as portas e morreram mulheres, mais de 400, mas também morreram crianças, que ficou incontáveis, porque elas não eram cadastradas, não tinha registro de trabalho, então morreram também ali junto com as suas mães, porque era obrigatório levar para o trabalho. Começa a surgir muitos movimentos, como cartismo, ludismo, depois você pode dar uma pesquisada e entender um pouco melhor, mas em 1889 vai acontecer uma coisa muito importante aí, começa a se organizar esse movimento de operários. Os operários começam a se organizar, em 1889 vai ter um congresso do operariado, onde eles vão conseguir conquistar muita coisa para o trabalhador, mudar algumas coisas. Trabalho apenas por 8 horas, não podia mais levar as crianças para o trabalho, então começa a surgir leis, né, para o trabalhador, para esse proletário, para esse operário, né, vai mudar muito. Mas olha que interessante, né, eu sei que a gente está dando aula aí da antiguidade e historicizando esse processo do trabalho. No Brasil vai demorar muito para chegar essas leis, né? A gente está falando de 1889, só no período getulista, né, que a gente vai trabalhar no terceiro ano, período getulista, né, o Getúlio Vargas vai criar as primeiras leis já baseadas nesse congresso. E aí vai surgir os sindicatos, vão surgir muitos movimentos também batendo de frente com isso. E também movimentos ideológicos também, gente, como por exemplo, o que é discutido até hoje, né, que é as ideias anarquistas, né, e também o socialismo aí, né, buscando uma defesa, buscando uma igualdade aí na concepção do trabalho, da divisão econômica, né, de uma melhor divisão econômica e do lucro, né, dos grandes burgueses aí, dos empresários, como a gente é dito e discutido ainda até hoje, apesar que o Bauman vai trabalhar algumas coisas diferentes. O tempo foi passando, vem as revoluções que vão mudar muito, aí vem a revolução do Fordismo, por exemplo, que vai dividir o trabalho em esteira, o trabalho mais rápido, muito desperdício, mas aí também vai vir o trabalhador no Japão com o toyotismo, então começa a ter umas diferenças, os sindicatos começam a se organizar, bater de frente, né, a favor dos trabalhadores, porque no início esses próprios líderes sindicalistas eram os trabalhadores ali, depois que mudou, hoje é muito questionável se realmente todos eles metade do século XX para cá, realmente estavam ali, eram trabalhadores, aí tem outra discussão, tanto que os sindicatos têm cada vez mais caindo, a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar aqui no final de Bauman, né? Então, o trabalho começa a diferenciar com as revoluções. Então, vem aí também o petróleo, né, a terceira revolução industrial, e aí vem então a ideia forte da tecnologia da informação, e a concepção de trabalho também começa a mudar, né? Então vem essa busca aí. E aí eu quero citar então um pouco sobre esse cara, sobre o Zygmunt Bauman, né? Eu gosto pra caramba do Bauman, tenho uma vontade muito grande de fazer mestrado e eu quero fazer, tem o meu tema, está envolvido ele. Então ele vai falar sobre o século e a modernidade do trabalho. Então para Bauman não existe pós-modernidade. Ele fala que a modernidade continua no mesmo processo. Ela não tem pós, a gente não está pós-moderna, a modernidade ela ainda está acontecendo e as coisas vão mudando. Só que a diferença que ele vai dizer é o seguinte, não é que existe uma pós-modernidade, ele vai dividir a modernidade em duas partes, a modernidade pesada e a modernidade versus a modernidade líquida, que é a nossa geração, né? A modernidade líquida, e eu vou discutir um pouco sobre isso com vocês. Então vamos lá, tá aí algumas ideias, ó. Por exemplo, ele vai colocar a modernidade pesada, Fordismo, regras, divisão do trabalho, o trabalhador só sabia aquela parte por onde acabou, se ele não seguisse as regras, era tudo muito rápido, ele seria mandado embora, vai ficar uma multidão de pessoas também atrás de emprego, vai ter revoltas, tanto que em 1889, nessa primeira organização dos operários,
está ligado a isso, né? Os trabalhadores muito desempregados, desesperados, começam a se reunir, se organizar em sindicatos e movimentos para poder resolver essa questão do emprego. E aí então o Fordismo ele vem forte nos Estados Unidos e acaba se espalhando pelo mundo com essa base, tudo regrado, o trabalhador não conhece todas as etapas, então aprende o trabalho rápido porque ele é repetitivo. Charlie Chaplin e muitas outras figuras aí da história acabaram também fazendo uma crítica a esse tipo de governo. Então esse é o pesado, né? E ele vai falar também da modernidade concreta, aquilo que é exato, que era daquele jeito, os movimentos, o absolutismo, né? Tudo está muito ali pesado daquela forma. Só que ele vai dizer que não é pós-modernidade, mas com a terceira revolução industrial, e aí o final do século XX para o XXI, que é o que a gente está vivendo, começa a surgir uma ideia de modernidade líquida. Ou seja, aquilo que era preso no passado, e até o Fordismo, aí, essas formas de prisão ali do trabalhador, o trabalhador agora começa a ser mais livre para realizar. Ou seja, agora você não consegue ter uma ideologia fixa. Você não consegue encontrar um trabalhador ali. Ou seja, aquela ideia de classes começa a ser dividida agora por categorias. Então as categorias mudam. E olha que interessante que Bauman vai dizer. Que o trabalhador agora com categoria, ele não vai conseguir se misturar, não vai conseguir se unir mais. Porque se perdeu aquilo que era uma estrutura pesada e concreta, ele começa a diluir. Essa ideia líquida é porque as coisas que vão acontecendo, elas são rápidas, que ele vai falar a ideia de tempo também, que eu não vou discutir hoje com vocês a ideia de tempo aqui, mas ele vai dizer que vai diluir, vai moldar de acordo com a história, como se tivesse uma água escorrendo por meio de pedras e a água vai moldando ali, né? Ela vai ficando, tudo que muda vai mudando ali a forma de trabalho, e o trabalho tem mudado. E aí já não dá mais para usar algumas expressões e algumas questões daquele passado, do século XX, século XIX, século XVIII e da antiguidade sobre trabalho. O trabalho mudou muito, né, com o capitalismo se fortaleceu, né, o Bauman vai falar sobre isso. Ainda há sofrimento, ainda há muitos problemas do trabalho, mas agora há uma modalidade líquida, livre para realizar, livre para transformar, então começa uma nova realidade. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas coisas que Bauman vai colocar. Então, as classes foram diluídas, né, foram escorridas, começa a diferenciar, dentre eles o empreendedor, que é uma palavra que se fala tanto, né, já tem uns 10 anos que se fala muito de empreendedor, né, então agora o trabalhador é empreendedor, agora ele pode montar uma startup, né, eu estou aqui no meu quarto, no apartamento pequenininho, encostado na parede, com tudo em cima da cama, dando aula para vocês. E aqui eu poderia montar uma empresa, uma startup e criar alguma coisa nesse espaço, como muitas startups saíram de espaços pequenininhos como esse, ou de garagens, etc. Que são as startups, esses milhões de aplicativos que nós usamos aí, acabam saindo de startups, saindo de lugares pequenos assim, de poucas pessoas produzindo, né? O próprio negócio, o micronegócio, as pessoas ali com pequenos negócios começando, né? Agora também os governos colocaram a característica de você poder ter um registro seu ali da sua microempresa, que são as MEIs. O técnico, que é justamente o que a ETEC faz, isso não é novo, mas o Centro Paula já está há muitos anos com essa ideia. A Europa fez muito isso. Eu formo o cara técnico, o trabalhador técnico, ele é um técnico de enfermagem, ele vai cuidar do idoso e ele vai ganhar bem, ele vai poder continuar estudando, ele vai poder, claro que ainda não é a nossa realidade, que não, aí no caso não é culpa do Centro Paula Souza, é toda uma estrutura política, econômica, social, que é outra discussão, mas a ideia da formação técnica é para dar um emprego, é para gerar rápido, e assim, não é que você vai trabalhar para o empresário, né? O trabalho hoje é diferente, você pode ter sua própria startup, você pode criar sua própria empresa, seu próprio negócio, né? Então a visão de trabalho começa a mudar, apesar das discussões ainda, da quantidade de pessoas que ainda dominam a elite empresarial, né, todo o controle, as manipulações, o neoliberalismo. Então o trabalho está envolvido muita discussão ainda, mas as coisas começam a mudar, categorias, e aí não consegue mais se unir e começa a diferenciar. E o trabalhador informal, que entra também nesse todo esse processo, aquele que trabalha, que vende o milho, mas não está registrado, aquele que fica vendendo bala no farol. Então a concepção do trabalho muda muito, né, para a visão de Bauman. Então é uma modalidade líquida, você não consegue ter a percepção e nem unir mais, porque as pessoas estão desenvolvidas. Mas claro que ainda continua
todo aquele sofrimento, aquele trabalho ainda. O homem agora, ele muitas vezes ele não está ligado a um empresário, não está ligado ali numa exploração direta, mas ele tem a própria microempresa, mas ele também não para de trabalhar. Todo dia ele se renova, todo dia busca conhecimento novos, todo dia ele busca novos investimentos para mudar a sua empresa e continuar sobrevivendo, né? Então, diluiu. Você não consegue enxergar mais essas visões, essas ideologias do passado. Muita coisa mudou, apesar que ainda algumas pessoas continuam com as discussões antigas, mas essa concepção de trabalho mudou muito. Até a ideia de profissão, né? Antigamente você pega nossos pais, claro, eu estou falando dos meus que eu sou mais velho que vocês, mas você pega seus tios, seus pais, seus avós, morriam no trabalho, na mesma, né? Hoje já parou essa discussão, mas eu lembro que em 2004 estava uma discussão de acabar com a profissão de cobradores de ônibus aqui em São Paulo. E todo mundo desesperado que ia ficar 180 mil pessoas desempregadas. Isso não pode, mas porque não renovou, né? Esqueceu dessa modernidade diluída que tem mudado. Agora as pessoas mudam de profissão muito rápido, né? As pessoas estão buscando mais conhecimento e buscando mais tecnologias para desenvolver novas profissões. Enquanto algumas estão acabando, outras estão aparecendo. E Bauman fala que nós temos que estar alerta a essa ideia, né? Você que está aí já ainda jovem, pensando ainda no que vai trabalhar, o que vai fazer, segundo alguns sociólogos, alguns pesquisadores aí, muitos de vocês, mais de 37% dos jovens e adolescentes que estão estudando hoje, não vão estar mais nessas profissões que ainda estão pretendendo estar. Quando terminar, já vai ter profissões novas e ele pode mudar. Então o trabalho passou por esse processo, os sindicatos caíram muito, não tem mais esse controle também, porque os sindicatos dão ajuda, passou a controlar controlar a massa trabalhadora também, né? Houve um controle, isso não dá para se esconder, apesar que a gente não pode esquecer da importância dos sindicatos, mas hoje os sindicatos já não têm mais força, os trabalhadores têm buscado suas próprias forças, até por estar diluído, por estar separados aí em categorias e tudo ser diferente, e você olhar e você não conseguir perceber mais aquilo concreto como era antigamente, beleza? Essa é a ideia do trabalho que eu queria passar para vocês. Então, desde a antiguidade, desde a servidão, desde aquele processo do trabalho da agricultura, do trabalho artesanato, todo o processo histórico que o trabalhador passou, né, as revoluções, a revolução industrial muda, né, ainda vem a exploração e ainda existe, claro que ainda existe a exploração e que ainda é questionável, que a gente ainda precisa refletir, mas hoje a busca pelo trabalho seu mesmo, você ter sua própria empresa, você ter seu próprio domínio, tem repensado muito, e isso é muito importante, beleza? Então tá lá, da maldição do trabalho da Grécia, na visão errada do cristianismo, né, os romanos sobretripalham do trabalho ser uma coisa ruim, negativa, ou do castigo de Deus para a humanidade viver do seu próprio suor, né, a insegurança hoje, então ainda hoje, mas mesmo que mudou, mas ainda existe uma insegurança, a busca de se manter no mercado de trabalho sem o patrão. Então olha que interessante, ainda existe toda essa insegurança, ainda toda uma discussão, toda uma busca de profissões que são novas, profissões que estão deixando de existir, que a gente tem que repensar sobre essas profissões, precisa mudar mesmo algumas coisas, né? A Europa já tem mudado muita coisa sobre essa relação do trabalho, o Brasil está passando, hoje já muitos trabalhadores, empreendedores, se você conhece algum empreendedor, já questiona essa forma de trabalho, a carteirinha azul que existe desde do Getúlio Vargas, esse domínio, toda aquela coisa do governo ligado, controlando o trabalhador também junto com os empresários. Então está tudo muito questionável, né? Muitos países já deixaram de ser CPF para ser CNPJ. Você é dono da sua mão de obra, você vende a sua mão de obra um pouco para aqui, um pouco você mesmo controla, ser um terceiro. Olha, a terceirização é uma coisa terrível que ainda existe, né? Onde os empresários ganham muito dinheiro em cima de trabalhadores aí, e quando tem rescisão, alguma coisa, o trabalhador perde muito, e o cara dá como a empresa faliu e já perde mais. Então o trabalho mudou muito, a história ainda tem muita coisa para se discutir sobre trabalho, discutir sobre essas mudanças, né? Já tem trabalhadores discutindo a carteira de trabalho, já buscando seus próprios empregos, suas próprias economias, mas ainda a exploração, ainda continua esse processo da exploração, a insegurança de se manter no mercado de trabalho, a ideia de ser autônomo, de você ser o seu próprio patrão, desculpa,
continua se fortalecendo e Bauman vai trabalhar muito essa ideia agora dessa modernidade líquida, onde está se mudando e muda tudo muito rápido, né? Eu falar na ideia de tempo, é um negócio tão impressionante, eu acho muito legal a fala dele. Ele fala que até a antiguidade era cíclica, né? O tempo era cíclico, né? Depois, a partir das evoluções, o tempo ele parece linear, principalmente da Europa Ocidental para cá. A gente vai acabar trabalhando uma ideia de um tempo linear, eu vou me programar, eu vou me preparar para o mercado de trabalho, aquela coisa linear. Mas ele vai chamar de pontilismo. Olha que muito louco que esse cara vai falar. Hoje o tempo ele é tão doido, né? É tão rápido. Você pode ver os cursos, eu quero me formar rápido, eu quero fazer alguma coisa para ganhar dinheiro rápido. Beleza? Então é isso, galera. A gente vai ficar por aqui. Era só para vocês entenderem um pouco desse processo de trabalho, uma reflexão para vocês pensarem e a gente trabalhar um pouco também na discussão. Aí lá no Teams, né? Lá no Teams, que é o nosso trabalho, é o que a gente está fazendo essas aulas aqui, fique em casa, né? Aulas estude em casa. Aí eu vou passar uma atividade muito simples para vocês, que na verdade vai valer uma pontuação. Eu quero que vocês façam os comentários lá no Teams, ok? Então o que eu quero lá de vocês? E aí como eu tô com vocês aí ao vivo lá no Teams, e vocês depois de assistir essa aula, na segunda aula a ideia é que eu quero ouvir de vocês, né, nos comentários sobre trabalho. O trabalho continua sendo tortura, exploração ou desenvolvimento social e econômico? Como que você pensa o trabalho hoje? Como um jovem que já trabalha, ou esse jovem aí que está se preparando para o mercado de trabalho? Como é que você está vendo? Ainda está na mão da elite dominadora, controladora do Estado, né? Ou ainda existem essas ideologias, a gente vai trabalhar essas ideologias ainda fortemente do anarquismo, ou do domínio socialismo, ou da direita, todo o domínio do capitalismo. Como que você está vendo essa ideia de trabalho aí nesse século 21? Então eu vou querer que vocês comentem lá, e aí eu vou dar pontuação para aqueles todos que fizeram comentário na própria sala, ali no próprio story nosso ali, beleza? Então tá aí, quero ouvir de vocês os comentários sobre o trabalho. Continua sendo tortura, exploração ou desenvolvimento social e econômico, beleza? Amo vocês, bons ventos, fiquem com Deus, até a próxima aula, galera!